de hoje será dividida em duas partes, tá ok? A primeira será de costura e explicação de enchimento, e a segunda será de acessórios, que vai ser o óculos, o sorvetinho, né? E o violão, tá? Então, eu vou dividir essa aula em duas partes, e para a aula não ficar muito comprida, tá ok? Então, eu vou começar aqui, você vai... explicação de molde. Na parte do molde do corpo, ele vai estar assim, tá? Então, um você corta sem o rabinho e o outro você corta com o rabinho. Então, molde só, um com rabinho, o outro sem rabinho. Um é frente e o outro é costa. Tá ok? Aqui, na parte da cabeça, eu fiz só o detalhe, eu risquei, tá ok? E um dos lados, eu fiz o recorte. Quando eu marquei com giz de cera, e um dos lados eu fiz. Não fiz nos dois, porque costuma descasar, tá ok? E aí, você faz só um lado só, tá bom? Porque caso descase, você vai conseguir unir, né? Porque o segundo você vai só recortar depois, tá ok? Eu vou pegar essa parte aqui e vou fixar os detalhes, tá bom? Aqui a boca. Você vai deixar mais ou menos 1 centímetro aqui, sem encostar, tá vendo? Eu não vou encostar, eu vou subir um pouquinho e deixar um pouquinho acima, tá? O nariz também você não vai encostar, você vai subir um pouquinho o nariz. O olho, você vai encostar aqui assim, ó, o nariz. Tá? Então, foi assim que eu estou fazendo. E aqui o olho de dentro. Parte preta. Eu vou fixar todas essas partes, tá bom? Preto, de acordo com a cor, tá? Se eu pular o vídeo, para que não fique muito longo, você já sabe como é que foi feito, tá bom? Tá bom? Então, esse aqui eu coloquei como parte de trás, fixei esse detalhezinho aqui, praticamente rente ao pescoço aqui, ó, da cabeça, tá? Você vai fixar ele com linha, prendendo tudo em volta. Na parte da frente, você vai posicionar a boca, tá? Deixando um espaçozinho aqui embaixo. Eu vou desenhar o molde, tá? Vou deixar a posição no molde, para que você veja. Então, você vai fixar essa boca aqui toda em volta. Vai colocar essa parte dos olhos também. O nariz, tá? O nariz tem que deixar um espaçozinho aqui também, tá bom? E aí, você encosta esse azulzinho bem rente aqui o nariz, tá bom? Todos eles eu fixei de acordo com a cor dos detalhes. Aqui na parte das costas, você vai unir, tá? Une a parte das costas e o rabinho também você vai unir. Aí você coloca o rabinho pelo lado direito e aí vai fixar esse detalhe das costas, tá? Encosta bem aqui assim e costura toda em volta para fixar. Então, isso aí eu já fiz todos esse processo para ficar mais curtinho a nossa aula, tá? Então, aqui na parte da frente, eu vou passar uma costura na ponta. A abertura vai ficar por aqui, tá? Eu vou deixar o meio aberto, tá bom? Pra ficar bem legal pra hora que você poder girar e encher, tá?
Vou fixar os braços. Daqui do ombro para baixo, tá? Bem rente. Aqui na parte da orelha, é um par do azul e um par de rosa. Você vai pegar direito com direito, vai colocar para dentro. Eu vou costurar daqui, tá? Toda em volta, deixar essa parte aberta. Então, é daqui pra cá. Agora aqui você vai pegar para costurar com azul para dentro. Já costura na ponta. E vai desvirar. Tá? Aí eu tô tendo que... Eu tenho que ficar olhando pra câmera, senão eu vou perder a informação. Nesse caso, a parte da orelha, espero que tenha até gravado tudo. E aí eu fiz esse detalhezinho aqui. É tipo um Vzinho, né? Um recortezinho. Tá? Vai ficar do lado de cada orelha. E aqui vou fazer um maiorzinho na parte de cá. Ficou menorzinho na parte de baixo, menorzinho na parte de cima. E aqui na frente você vai fixar
Você sabe que essa orelha é pra cá e essa orelha é pra cá. Você vai pegar aqui no final da boca, tá? Aqui, ó, no detalhe da boca. E vai fixar assim. Tá? Tá entendendo? Aqui. Vou pegar rente aqui a boca, tá? E vai fixar essa altura aqui. Desvirar, tá? E ficar com esse vizinho pra fora. Chegando aqui no cabelinho, você não vai costurar. Você vai sair, tá? No detalhezinho. Aí esse que você já posicionou, você já costurou, você já pode botar na direção daqui, da saída, tá? Espera só virar esse aqui, costurar esse aqui. E aí você vai desvirar, tá? Eu não costurei essa parte aqui de cima, deixei aberta, tá? Você vai desvirar. Um pouco chatinho para desvirar, mas você consegue, tá? E aqui, ó, você vai pegar agora e vai costurar assim, fechando aqui. E vai recortar o detalhe. Por isso que eu não cortei os dois de uma vez, tá? Porque sempre vai descasar, então você corta um. Quando você desvirar, você corta o outro. Depois eu vou unir com um pouquinho de cola, tá? Não vou costurar, não.
Agora vamos ao corpo. Aqui nesse detalhezinho você vai passar uma costura em volta, na pontinha. Se você achar que esse detalhe está muito grande, você diminui, tá? Diminui meio centímetro nele, para deixar mais aparente a parte do corpo. Porque eu achei que está bom, mas se você quiser deixar um pouquinho menor, você pode deixar também. Vamos aqui à parte do pé. Tem a parte mais estreitinha do calcanhar, a parte maiorzinha é a parte da frente. Isso aqui é fundo. Então, aqui na parte da frente, eu vou fixar esse detalhe maior. Você vai dobrar, vai marcar um piquezinho no meio, para você ter noção de meio, né? E aí você vai fixar de um lado para o lado direito e vai colocar da pontinha de dentro, tá? Pra cima, pra dentro. Então, você vai fixar os dois aqui. E aí, você vai abrir o de baixo. Ó, eu vou abrir o de baixo, casando, pique com pique. Eu vou saber se já tá no meio certinho. E aí, vou vir com o outro. Então, praticamente, eu estiquei o de baixo, tá? O de cima permanece e o de baixo que estica. Que não é que estica, que ele vai abrir, né? Você vai abrir o de baixo, tá? Quando você abre, ó, vai ver aqui, ó. Quando você abre, você fixou o meio. Quando você vai vir aqui, ó, você vai abrir ele, ó. Quando você vai abrir, quando você abre, você vai ver que vai encaixar. O pique do meio vai encaixar e a pontinha também vai encaixar. Vai fixar aqui primeiro. E aí vai abrir o de baixo. Você vai ver que vai encaixar direitinho. E aí eu vou unir todo em volta. Você vai unir.
Você vai costurar até a ponta. Só estou abrindo um pouquinho, tá? Esses cantinhos aqui assim, para quando você poder esverar, não ficar fechando muito, tá? Agora o fundo. Aqui, a parte da frente é um pouquinho mais larga do que a parte da parte de trás, tá? Pra dentro, tá? E você vai fixar. Você ajeita a frente, tá? Frente você ajeita, ó. E você vai ter que começar pela frente. Quando você chegar na parte de trás, você vai dar uma esticada, tá? Você vai dar uma puxada para que encaixe. Ele tem que entrar fazendo assim, tá? Você vai ajeitar, esticando
para ele dar direitinho, tá? Porque tem que criar esse vão no meio. Tem que criar esse vão aqui no meio do personagem, tá? Se deixar só assim, ele não vai caber. Tem que abrir, esticar. Então, você vai ajeitar a frente. Costura a frente primeiro, direitinho. Quando chegar a parte de trás, que é acompanhar, você dá uma ajeitadinha para abrir esse meio aqui, tá? Ajeita. E aí você vai desvirar, tá? Vai desvirar pela barriga. Com uma agulhazinha prendendo aqui. Deixa eu tirar outra agulha. Que você pode pôr a sua orelha de duas formas, tá? Você pode deixar ela arriadinha, tá? Você pode deixar a sua orelha arriadinha ou você pode subir e prender ela em pé, tá? Então, você pode ter duas opções de orelha, tá? Você pode prender ela em pé ou deixar elas para baixo. Aqui você vai encher, tá? Por aqui por baixo, vai encher. E quando estiver durinha, você vai amassando, tá? Ó, enche, amassando ela, tá ok? E aí você vai colocar essa parte daqui para atrás da cabeça, ó. Tá? Atrás da cabeça. Vou botar aqui atrás, ó, tá bom? Atrás do enchimento, tá? Atrás do enchimento. Aí ajeita direitinho, tá? Atrás do enchimento. E aqui no pescoço, como eu tava falando aqui, só que a internet travou, esse daqui de baixo está 2 centímetros mais alto, tá? 2 centímetros. Eu vou deixar assim mesmo. Caso você queira deixar ele mais alto, tá? Você vai encher, o seu personagem vai deixar ele mais durinho. Aí você não fecha esse daqui, tá? Não fecha essa aqui, tá? Porque se você fechar, como eu fechei o meu, ele não está muito grande, tá? Ele está curto. E aí, quando você vai colocar o pescoço inteiro, o pescoço ainda não, ele não fica coladinho no ombro, e ele tem que ficar colado no ombro, tá? E aí você vai antes de você começar a encher o pé, você vai pôr a capinha de caderno, tá? Coloca aqui. Tem que entrar todinho, tá? Se caso ficar ainda um pouquinho maior, você diminui. Um pouquinho. E coloca lá, tá? Ó, direitinho. E aí você vai começar a encher. Enche o seu personagemzinho. Não deixa muito duro não, tá? Porque depois você vai fazer essa divisória aqui. Se tiver muito durinho, você não vai conseguir com a linha, tá? Eu fiz essa divisóriazinha com os dedos. Aqui da mão também. Então, não deixa muito duro não. Para que você consiga marcar os dedinhos e puxar, tá? Ó. Os acessórios vão ficar para o segundo vídeo, tá? Então, você vai pegar... O rabo você não vai encher, ele fica vazio, tá? Fica vazio. E aí, você vai encher tudo direitinho. Ele fica equilibradinho, tá? Não fica ruim, não. Vai enchendo, ó. O pé você não pode estufar muito, principalmente a parte da frente, tá? Deixa cheio, mas não duro demais, para que você consiga marcar o dedo. Aí, depois que eu enchi, você tem que encher e ir apertando, para que não fique gordo na barriga, tá? Para que ele fique plano, tá? Então, vai enchendo e vai apertando para que ele fique, como eu posso dizer, plano, né?
sem estar com a barriga estufada. E aí depois você vai colocar esse detalhe aqui. Eu fiz com tinta de tecido. Eu vou colar depois, tá? Na barriga. Eu fiz com tinta de tecido. E coloquei essa tinta aqui. Aí eu coloquei aqui assim na ponta de cada dedo, tá? E aqui também eu fiz bolinha. Mas no próximo, nesse outro aqui, eu vou colocar tipo um triângulozinho, tá? De cabeça para baixo. A parte, como eu posso dizer, baixo, tá? Pra ficar tipo como se fosse uma unha, tá? Mas aqui eu fiz bolinha, mas no próximo, nesse outro eu vou fazer desse jeito. Tá bom? E aí, ó, esse aqui, como eu fechei a parte da cabeça aqui, né? Então ele tem que ficar encostado no pescoço. Ele não tem pescoço aparente, tem que ficar bem atarracadinho. Então, eu colei aqui, então tá. Mas eu vou colar, tá? E aí, quando você colocar bem rente, né? Ó, tá bem rente. Você pode vir dar um pontinho, tá? Ou passa-colo, o que você achar melhor, pra fixar o pescoço. Tá bom? Eu vou dar ponto, porque eu sou uma negação com relação a estragar a pintura, né? Depois, o que eu fiz aqui no nariz? Aqui o nariz eu pintei também com tinta preta, tá? Aí fiz esse detalhezinho aqui com tinta preta. Eu vou desenhar o seu molde, tá? Para que você veja. Aí fiz aqui, passei aqui assim na boca, tá? Passei na boca, fiz aqui assim e fiz um rabisco aqui, ó. Todos esses detalhes eu vou fazer no lápis, para você ver. Mas você já sabe que eu fiz na tinta, tá bom? Passei aqui também, ó, 2 detalhezinhos. E passei depois aqui em cima do olho. Aqui, até borrou um pouco. E aqui, ó, tá vendo? Foi assim que eu fiz ele, tá? Você pode deixar a orelha assim pra baixo, ou depois fixar a orelha aqui em cima, tá? Esses detalhes aqui vão ficar aqui pra próxima aula, tá? O violãozinho, o sorvete e o óculos, tá ok? Então tá bom, a nossa aula fica por aqui. Espero que você consiga reproduzir aí também, tá? E peço a Deus que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos, tá bom? Nos vemos numa próxima aula. Fique com Deus.